E aí, pessoal, bom dia! Vamos continuar aqui com os nossos vídeos sobre temas possíveis para a redação do Enem 2018, né? Nós já tivemos a oportunidade de falar aí sobre o bullying, né? Depois nós falamos também sobre as doenças sexualmente transmissíveis entre os jovens do Brasil, né? Então vocês olhem aí no canal os vídeos sobre esses dois temas. Não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal, né? E compartilhar com os amigos que estão também se preparando para a redação, para a prova do Enem 2018, né? Hoje o tema do nosso vídeo é sobre os moradores de rua, pessoas em situação de rua no Brasil, né? Eu disse no primeiro vídeo dessa série que nós temos um estudo da Secretaria de Assistência Social do Rio de Janeiro que aponta que em 2016 a cidade do Rio de Janeiro tinha 14,2 mil pessoas em situação de moradia de rua. E esse mesmo estudo aponta que este número pode ter crescido 150% nos últimos anos. De 2016 para cá, então, nesse último ano, né, 2017, este número pode ter crescido assustadoramente 150%. Então, se a gente olha, né, essa estimativa, a gente já pode se deparar com uma causa, aquilo que acontece na sociedade que levam as pessoas para a situação de moradia de rua. Primeiramente é o descaso do Estado para com essas pessoas, né? O descaso de políticas públicas que tirem as pessoas da rua, tirem as pessoas de situações que as obrigam a morar na rua, né? E o primeiro fator que leva uma pessoa a morar na rua é o desemprego. A pessoa fica desempregada, tem as suas contas, tem aluguel, tem água, luz, tem família, né? Então tem que colocar comida dentro de casa e daí a pouco se vê sem emprego diante dessa crise em que o país vive e não sobra mais nada a não ser ir morar na rua, né? Este é um grande fator que nós conhecemos. Diz um instituto, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, esse instituto fala que mais de 100 mil pessoas moram nas ruas das cidades brasileiras. Então, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, dados atuais, tá? Dizem que mais de 100 mil pessoas moram nas ruas das cidades brasileiras. E o que mais leva essas pessoas a morarem na rua é o desemprego. O desemprego no Brasil hoje, segundo o IBGE, né? Então, o desemprego no Brasil hoje, segundo o IBGE, atinge 13,7 milhões de brasileiros. É gente demais da conta. É muita gente. E você pensa isso, um pai de família que é o único provedor da casa, como acontece em muitas famílias brasileiras, ele se vê desempregado e daí a pouco as contas continuam e a família inteira está na rua. Então, por isso esse número tão grande de pessoas em situação de rua. Nós vemos famílias inteiras que moram na rua, sobrevivem de pequenas esmolas, né, que ganham, de doações de comida, cobertor e aqueles trabalhos autônomos, né, informais. Muitos vendem bala, biscoito, né, no sinal. Quando a gente vai ao Rio de Janeiro, né, quem tem essa experiência vê nitidamente aquelas inúmeras pessoas que vendem a bala e biscoito no sinal e também nos grandes congestionamentos, né, do trânsito carioca. É um exemplo, né, que a gente pode citar. E essas pessoas vivem com o mínimo.
né? Eu estava lendo um site agora há pouco que um jovem de rua fala que ele trata da sua família com R$ 200 que ele ganha vendendo bala no sinal da cidade de São Paulo. Olha só, tem uma família, tem filho, tem esposa e ele sobrevive com R$ 200, porque ele vende bala no sinal. E mais as doações, é lógico, de ONGs e de instituições religiosas. Mas as ONGs e instituições religiosas que amparam as pessoas em situação de rua, elas não conseguem resolver a situação. Então, se esse tema cair na prova, gente, para vocês escreverem uma redação, primeira coisa, vamos olhar, é um tema muito atual, muito pertinente. Então, levemos em consideração os estudos que são feitos por institutos de pesquisa, né? Seja no ramo da economia, no campo da sociologia, né? Igual aí também no campo da demografia geográfica, como é o IBGE, nós vamos olhar que há um número alarmante de pessoas morando em situação de rua, graças a uma situação econômica que o país vive, né? Então podemos citar aí o desemprego. Nós temos pessoas em situação de rua que passam fome, vivem com o mínimo possível, né? E aí nós damos o exemplo de pessoas que vivem com o mínimo que conseguem com esses trabalhos informais, na venda de biscoitos, balas, outros objetos, né, que vendem nos trânsitos e nos sinais das grandes capitais. Sobrevivem com doação de ONGs e instituições religiosas, né? E para tentar sair da situação de rua, muitas das famílias, muitas pessoas, eles procuram aqueles prédios abandonados nas grandes capitais para sair da rua, pois morar num prédio que não tem água, não tem luz, ainda é melhor do que morar debaixo de uma ponte, morar debaixo de uma marquise, né, de um prédio, porque assim, são como... Desculpem a comparação, mas muitas das vezes os moradores de rua são como animais que nós passamos, olhamos lá na calçada e não fazemos nada. Ou quando fazemos, damos comida. E essas pessoas, elas não precisam apenas de comida e de cobertor, eles precisam de ser ouvidos, eles são seres humanos, eles têm dignidade. Olha, lembre-se disso. Quando a pessoa vai para uma situação de rua, muitas das vezes a sociedade brasileira os trata como animais, pois não dão a eles a dignidade para que eles falem da sua situação, para que eles contem a sua história, né? E nós ficamos apenas fazendo pequenas caridades, dando comida e cobertor, né? Mas porque nós não temos condição. Quem tem condição de mudar a situação, de reverter a situação, é o Estado, com políticas públicas. Olha, gente, vamos lá. Já dei motivos. Um dos grandes motivos é o desemprego. Lógico que tem outros fatores que levam as pessoas para a situação de rua. Podemos citar aí as drogas e a prostituição, né? Mas, às vezes, a droga e a prostituição é consequência de já estar na rua. Então, lembre-se disso. O grande vilão que faz com que as pessoas vá morar na rua é o desemprego, é a crise econômica, é a falta de oportunidades, lembre-se disso. Em estado, né, de moradia de rua, as pessoas tentam sobreviver com trabalhos informais. A gente vê também, eu lembrei aqui só das pessoas que estão vendendo balas no sinal, mas tem muitas pessoas que lavam os para-brisas, né, para ganhar alguma moeda. Às vezes nos grandes estacionamentos estão ali para lavar os carros, então também uma forma de sobreviver. A sociedade em geral os trata como invisíveis na sociedade, pois muitos nem se importam com a presença daquelas pessoas em situação de rua, outros que se importam dão alguma esmola e alimento. Então, lembrem-se que eles são tratados às vezes como bicho. Isso é forte, né? Isso chega a ser assim, triste de pensar na possibilidade da pessoa perder a sua dignidade humana e ser tratada como um animal. Então, eu dou comida para não morrer, eu dou comida para não me roubar. Olha, isso é triste, isso é muito triste.
Aí as consequências da moradia de rua, né? Eu já falei algumas. As drogas, o mundo da prostituição e a violência, porque muitos em situação de rua acabam furtando, acabam roubando para sobreviver, né? E aí quando está agravado com a questão das drogas, piora e muito. E o grande o grande mecanismo capaz de reverter a situação é o Estado com políticas públicas voltadas para esse setor, né? Então já aí alguns pontos. Querem dar um exemplo de como os moradores de rua tentam sair da rua? São as invasões de prédios públicos desativados. Lembram em 1º de maio de 2018, que aquele prédio lá em São Paulo, no Largo do Paissandu, Largo do Paissandu, caiu, né? Era um prédio ocupado por moradores de rua, né, que estavam sem moradia e lá invadiram o edifício o Wilton Paes de Almeida, que no dia 1º de maio veio abaixo, desabou, deixando muitos mortos, muitos feridos, né? E trazendo as pessoas daquela situação miserável para uma situação calamitosa. Então, demos aí alguma base para vocês construírem uma redação muito atual, né? Lembrando as porcentagens das pessoas em situação de rua que só crescem graças à falta de estrutura e da crise econômica. Lembramos as consequências de morar em situação de rua, que muitas das vezes é ir para as drogas e para a prostituição, somado à violência, e ainda essa tentativa de sair da situação com pequenos trabalhos informais e invasão de prédios desativados. E apesar de que temos no Brasil inúmeras ONGs, inúmeras instituições religiosas tentando mudar um pouco a situação das pessoas que moram na situação de rua, não é suficiente, pois não revertem a situação, apenas é um paliativo, é apenas a distribuição de alimento, a distribuição de cobertores, muitas vezes ter um espaço, um albergue, para que possam passar a noite, para que possam tomar um banho, mas não reverte a situação desses mais de 100 mil brasileiros morando nas ruas. Quem é capaz de mudar a situação é o Estado, com políticas públicas para o setor. Valeu? Então vai aí algumas dicas para este tema, população em situação de rua no Brasil, né? Não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, de falar com seus amigos que estão aí se preparando para a prova do Enem, né? Ajudem aí também a divulgar o canal. Não deixe de deixar o seu comentário. Às vezes tem um tema que vocês ainda acham que pode ser trabalhado, né? Eu vou trabalhar aqui com vocês, fazer alguma pesquisa e trazer. No próximo vídeo eu vou trazer sobre os fake news, né, e os seus impactos. Talvez aí um tema muito atual também, pertinente, pode cair na prova do Enem, né? Mas você pode ter algum tema que eu ainda não percebi e que vai ser válido para a gente bater um papo juntos aqui, tá bom? Deixe também o seu comentário, as suas dúvidas. Eu vou trazer para os próximos vídeos algumas outras dicas de como fazer a introdução e de como fazer a conclusão da nossa redação. Isso pode ajudar muito. Não há fórmula pronta que sirva para todas as redações, mas se você tem um esquema, se você já tem o seu modelinho, isso ajuda muito, né? Que aí você vai adequar com o tema, mas você já tem algo pré-estabelecido que vai te ajudar a ganhar tempo e ganhar nota, e sua redação vai ser nota 1000 no Enem 2018. Valeu, galera, um abraço muito forte para os meus alunos da Escola São Vicente e também da Escola Ana Mendes Pereira Dutra, esses meninos que estão aí se formando no ensino médio, né? As duas turmas, três turmas de ensino médio, de terceiro ano do ensino médio, né, que eu dou aula. Então, meu abraço forte a vocês que estão aí
as portas do Enem, as portas de um curso numa faculdade, e também os demais das outras turmas do ensino médio, que eu tenho um carinho muito grande, viu? Um abraço para todos vocês das escolas São Vicente e Ana Mendes Pereira Dutra. E não deixem de dar o seu like e de se inscrever no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo com temas possíveis para a redação do Enem 2018.